é que a prova de matemática do Enem é uma piada. O Enem é muito fácil, a prova é muito... Como pode uma única prova ser tão fora da realidade como é o Enem? Eu sou a favor da diminuição da quantidade de conteúdos no ensino médio para que se possa ter uma aplicabilidade maior e se possa fazer com que a coisa faça sentido. Será que nós estamos nivelando o nosso ensino por baixo? A gente deveria ensinar matemática mais avançada no ensino médio e no ensino fundamental? A matemática deve ser útil ou não? Essas questões têm gerado muito debate na internet ultimamente, e um dos pontos interessantes é que essa discussão, ela abarca também os exames de ingresso no vestibular. Eu vejo muitas pessoas dizendo que o Enem é uma prova de nível fraco porque ela não prepara os alunos para ingressar no ensino superior. E de outro lado, a gente vê as pessoas apoiando o Enem, dizendo que ela não é uma prova conteudista justamente pelo fato de ela ser uma prova mais interpretativa, ela se torna mais inclusiva, dando então acesso para mais pessoas ingressarem na universidade. Geralmente, quem critica o Enem são pessoas mais ligadas à área de exatas, como engenheiros, matemáticos e pessoas que fazem vestibulares militares. E a gente pode estender essa discussão também para o ensino básico e para o ensino universitário. E aí a ideia gira em torno do quê? A gente deve criar o nosso sistema de educação pensando nos alunos que sabem mais ou nos alunos que sabem menos. Tem esse professor aqui que foi no Ciência Sem Fim e ele defendeu que os cursos superiores aumentassem um pouco a sua duração de 5 para 6 anos. Dessa forma, você poderia dar ali um curso de pré-cálculo no primeiro ano e você não precisaria ensinar esse conteúdo mais abstrato, mais avançado no ensino médio, e isso ficaria reservado ao ensino superior. Mas eu acho que toda essa discussão tem uma causa oculta que eu não vejo ninguém, ou pelo menos quase ninguém, falando. Mas para entender por que isso acontece e responder a essa questão, se a gente deveria nivelar por cima ou nivelar por baixo o nosso ensino, a gente precisa entender um pouquinho a história da educação. Se a gente voltar lá na Idade Média, você não tinha um sistema de educação acessível para todos. O que eu quero dizer com isso? Você tinha ali o clero e a nobreza, que tinham acesso ao sistema de ensino, e a maioria da população pobre, que eram servos, eram analfabetos. Mas aí você tem depois a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial tudo muda. Por quê? Porque você teve as pessoas se mudando em massa para as cidades, e isso mudou totalmente a lógica de trabalho e a lógica do ensino também, porque essas pessoas precisariam, para que elas fossem utilizadas como mão de obra, vamos falar assim, precisariam ser alfabetizadas, precisariam saber cumprir horário, saber fazer cálculos básicos. Então você teve a criação de todo um sistema de educação e ele foi pautado em uma lógica industrial. A professora Diana Vidal, que deu recentemente uma entrevista na internet, ela traz duas palavras muito interessantes para a gente entender nosso sistema de ensino. Ela diz que a educação passou a ser homogênea e eficiente. Guarde essas palavras, porque elas vão ser muito importantes para a gente compreender o porquê do nosso sistema de educação funcionar como ele funciona. E aí, se a gente caminhar um pouquinho mais, também de acordo com o que a professora Diana diz, os membros das escolas tradicionais tinham acesso às universidades, ou seja, bastava você ser formado em determinada escola e aí você já tinha o seu acesso garantido à universidade. Então, por que isso não acontece hoje? Por que você tem que fazer uma prova de seleção? Vamos falar isso um pouquinho mais pra frente. Agora, falando do nível de dificuldade da prova. O Enem é uma prova fácil, como dizem aí os adeptos de vestibulares militares, ou é uma prova difícil? Olha, em relação ao conteúdo, eu não vou taxar o conteúdo de fácil ou difícil, porque a maioria das pessoas no nosso país tem dificuldade com a matemática básica quando o conteúdo fica mais abstrato, tipo frações ou álgebra. Então eu acho que fácil ou difícil é relativo e depende da pessoa. Você tem pessoas alunos que chegam pra mim, às vezes eu explico ali como fazer uma soma de frações, uma vez eu explico e eu nunca mais preciso explicar, eles já conseguem resolver e fazer sozinhos. Enquanto que tem outros alunos que eu preciso de algumas aulas a mais, digamos assim, para fazer o conteúdo entrar na cabeça da pessoa. Agora, a prova, eu acho que a prova é uma prova difícil. Eu não poderia falar que a prova é fácil, eu estaria sendo muito hipócrita. Eu fiz aqui o meu vídeo reagindo à prova do Enem 2024 e eu tive dificuldade com o tempo para realizar as questões. E isso me levou a concluir que, para que eu tivesse um bom desempenho nessa prova, eu precisaria ter um preparo para aquilo. Ou seja, mesmo que você tenha o conhecimento, que você tenha domínio do conteúdo, você precisa de um preparo específico para realizar aquela prova no tempo. E aí isso nos leva a fazer um novo questionamento. Por que essa prova existe? Será que eles não querem que você faça medicina na USP ou que você seja engenheiro no ITA? Então a gente se depara com duas justificativas do porquê de você ter o exame vestibular. A primeira delas é testar o nível, ou seja, se você vai fazer um curso de exatas, você precisa ter uma habilidade básica de matemática, de forma que você possa, por exemplo, fazer
a disciplina de cálculo 1. A outra justificativa a gente pode ver na declaração dada por um sujeito aqui que trabalha na FUVEST, um tal de Mônaco. Ele diz aqui uma declaração muito interessante. A FUVEST é difícil mesmo, ela precisa ser difícil, porque o número de interessados é bastante grande. Se fazemos uma prova muito fácil, isso tem um impacto complicado, que é um número elevado de empates, o que deixa tudo ainda mais complexo. Ou seja, não tem vaga para todo mundo. Cabeças devem rolar. Eles precisam dificultar a prova de alguma forma, seja pelo nível de complexidade das questões, como o ITA, ou então uma prova cansativa, ainda que tenha um conteúdo mais básico, como o Enem. Mas agora eu vou fazer uma provocação aqui para você que está me ouvindo. Vamos pensar num curso de inglês. Se você vai fazer um curso de inglês, você não tem uma prova de seleção que barra a sua entrada. Você vai fazer uma prova e aí você vai ser encaminhado para uma turma de acordo com o seu nível. Então, por que a universidade não faz a mesma coisa? Por exemplo, se a gente for falar numa realidade no curso de exatas, por que as pessoas que não sabem nada de matemática, então são encaminhadas para uma turma em que elas vão aprender o conteúdo mais básico para que um dia elas possam aprender o conteúdo mais avançado, e aquelas pessoas que já estão em um nível mais avançado, como ocorre nos Estados Unidos, elas são encaminhadas para os cursos de nível mais avançado. E aí a gente entra naquelas duas palavrinhas mágicas que eu falei lá no começo do vídeo, que é o ensino homogêneo e eficiente. Quando eu digo eficiente, eu quero dizer o quê? Mais barato. Se fosse para a gente ter um sistema de ensino inteligente que se adequasse às aptidões e às habilidades de cada um, isso ficaria muito caro. Um vestibular em que você pega uma prova de múltipla escolha que é feita por milhares de pessoas e é corrigida por uma máquina é muito mais barato do que se você fosse entrevistar esse monte de alunos e saber as habilidades de cada um e alocar esses alunos nos cursos de acordo com o nível de cada um. E a gente pode trazer também o exemplo de uma empresa multinacional. Nessas empresas que você tem ali um grande nível de responsabilidade, você não tem que fazer a prova para entrar. Eles simplesmente analisam o seu currículo e o seu desempenho na entrevista. Agora, isso me leva a crer que a prova só mede a sua habilidade de fazer provas. Vamos pensar no que é fazer uma prova. Você tem que sentar, resolver um monte de questões cuja resposta já é previamente conhecida em um tempo limitado. Mas quando a gente olha para o mundo real, dificilmente você vai ver problemas que podem ser resolvidos dessa forma. Vou trazer aqui o exemplo de uma profissão mais abstrata possível. Por exemplo, um matemático. No livro O Último Teorema de Fermat, a gente viu que o matemático Andrew Wiles ficou anos para resolver esse problema do último teorema de Fermat, e ele colaborou com outras pessoas, ele ficou ao longo de vários dias ali, várias semanas, vários meses tentando resolver esse problema até que ele conseguiu. Então, se você observar os grandes problemas da humanidade, sejam eles dentro da matemática, da engenharia, dentro do empreendedorismo, esses problemas não são resolvidos em um único dia. Então, eu não vejo como você mediria a habilidade de uma pessoa simplesmente através de uma prova. E isso nos leva a uma triste conclusão, porque todos nós somos tratados como gado. A gente vive uma cultura de emburrecimento, porque não faz sentido uma pessoa que vai ser artista plástica e uma pessoa que quer fazer medicina fazerem a mesma prova. São habilidades totalmente diferentes que essas pessoas têm que seguir. Agora, por que os nossos governantes não querem gastar mais no sistema de ensino para torná-lo melhor? Porque quando é para cobrar imposto, eles são muito eficientes. Se você errar 1 centavo na sua declaração do imposto de renda, você pode ter certeza que você vai ser cobrado esse 1 centavo. Para colher o nosso voto, que é importante para ele, eles também são muito eficientes. A explicação para isso, né, para esse fenômeno político, que eu acho que é a verdadeira causa do problema, não caberia nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui.